Senhoras e senhores, internautas e telespectadores, boa noite. Iniciamos neste momento a sessão solene de entrega do título de cidadão botucatuense ao senhor Vanderlei dos Santos, cerimônia que está sendo transmitida ao vivo pela internet e pela TV Câmara Botucatu, nos canais 31.3 da Rede Aberta de Televisão e 2 da Claro Net TV. Ao público que nos prestigia presencialmente, sejam todos bem-vindos e, por favor, desliguem ou coloquem seus celulares no modo silencioso. Vamos receber os vereadores da presente legislatura. O presidente da Câmara, vereador Kula. Primeira secretária Alessandra Lucchesi. Vereador Marcelo Sleiman. Vereadora Érica da Liga do Bem. Vereador Pedroso. Vereadora Rosiello. E vereador Silvio. O vereador Sargento Laudo, vice-presidente, justificou a ausência em função de compromissos previamente assumidos. Para compor a mesa, também convidamos o prefeito Mário Eduardo Pardini Fonseca. O comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Major PM Alexander Cagliari. Convidamos também o ex-vereador Domingos Chavari Neto para ocupar um lugar aqui no plenário. E agora, em pé e com muita alegria, vamos receber o senhor Vanderlei dos Santos, acompanhado do vereador Luiz Aurélio Pagani, autor do projeto que concedeu a homenagem. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was... Para a abertura oficial da solenidade, anunciamos a palavra do presidente da Câmara, vereador Kula. Boa noite. Cumprimentar nosso prefeito municipal, Mário Pardini, cumprimentar nosso vereador, autor da homenagem, vereador Lelo, cumprimentar o nosso querido comandante Cagliari e nosso querido homenageado Vanderlei dos Santos. Na qualidade de presidente desta casa, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Vamos nos colocar em posição de respeito para o hino nacional brasileiro e a seguir a canção oficial do município, Saudades de Botucatu.
serei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Recebemos correspondências de congratulações que foram enviadas pelo juiz de direito, diretor do Fórum, Dr. José Antônio Tedeschi, cumprimentando pela homenagem e justificando a ausência em função de outros compromissos previamente agendados. Da Diretoria Regional do CIESP, Botucatu, justificando a ausência e cumprimentando o homenageado pelos relevantes serviços prestados ao município e região através da Rádio Municipalista. Do chefe de instrução do Tiro de Guerra 02048, subtenente Jonathan Michel da Silva Denkel, cumprimentando pela homenagem e justificando a ausência em função de outros compromissos. Agradecemos também a presença das seguintes autoridades: o delegado seccional de polícia, Dr. Lourenço Talamonte Neto, o comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar de Botucatu, capitão PM Anderson Mariotto, o comandante da GCM, Leandro Destro, o secretário de Participação Popular e Comunicação e ex-presidente da Câmara de Botucatu, André Rogério Barbosa, o secretário municipal de Segurança, Marcelo Emílio de Oliveira, o secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Taborda, o secretário municipal de Zeladoria e Serviços, Paulo Sérgio Alves, a secretária municipal de Cultura, Maria Cristina Cury Ramos, o presidente do CONSEG, Clóvis de Almeida Martins, o maestro da Corporação Musical, Damião Pinheiro Machado, Franklin Ramos, o presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial 134, a presidente, Solange Prearo, e a presidente do Simcomércio, Fátima Baldini. A homenagem desta noite é de iniciativa do vereador Lelo Pagani e foi aprovada em plenário por unanimidade, resultando no Decreto Legislativo número 375, de 8 de março de 2022. Vamos conhecer um pouco mais da trajetória pessoal e profissional do homenageado? Para isso, convido a ocupar a tribuna o vereador Lelo Pagani. Boa noite. Boa noite, vereador Kula, nosso presidente. Em seu nome, cumprimento todos os nossos colegas vereadores, vereadoras. Obrigado pela presença hoje. Faço questão de nominar a vereadora Alessandra Luquezzi, muito obrigado, vereador Pedroso, nosso sempre vereador Chávari, vereadora Érica da Liga do Bem, vereador Marcelo Sleiman, vereador Palinha, obrigado, vereador Abelardo, vereador Silvio dos Santos, vereadora Rosielo, muito obrigado pela presença hoje. Também agradeço e dou meu boa noite ao nosso querido prefeito Mário Pardini, em seu nome, cumprimentar todos os secretários que estão aqui,
muito obrigado pela presença. É muito emocionante ver essa casa com tantos secretários, é um sinal de respeito. Também gostaria de cumprimentar o nosso querido homenageado Vanderlei dos Santos, em seu nome, Vanderlei, cumprimentar todos os seus familiares, Dona Rose, não é fácil não, hein? Parabéns. Uma santa. Major Cagliari, nosso querido companheiro, em seu nome também gostaria de cumprimentar toda a nossa força de segurança aqui. Realmente, a Botucatu é muito feliz de ter uma força de segurança tão unida, a PM, a GCM, Polícia Civil. Nós vivemos num momento de progresso e de muita segurança, uma cidade que caminha muito bem. Vamos lá. Esse é um momento muito especial. Não é qualquer dia que a Câmara Municipal de Botucatu tem a oportunidade de homenagear um dos maiores comunicadores da história de Botucatu e região, Vanderlei dos Santos, o Vardelei, como é carinhosamente chamado por alguns ouvintes. Destaque na área comercial de nossa cidade, destaque na filantropia, ajudando os mais carentes e necessitados através de suas campanhas e destaque no jornalismo sério e profissional. Filho de Joaquim Miguel dos Santos e Antônia Eurides Isa, é casado com a dona Rose, pai de Daniel, Vinícius e do Rafael, e avô de Romeu e Alice. Obrigado pela presença. Mas antes de falar do cidadão Vanderlei dos Santos, atualmente, quero contar um pouco da história do querido Vanderlei. Ele nasceu na zona norte de São Paulo, na Vila Maria, na rua Gastão Madeira, número 8. Depois mudou-se para Guarulhos, São Manuel e finalmente Botucatu em 1970. Quando morava na Vila Maria, em São Paulo, sempre com seus avós por perto, teve seu primeiro emprego aos 8 anos de idade, como carvoeiro. Emprego escolhido por ele mesmo, para poder ter o seu próprio dinheiro para comprar seus doces. Sua avó rapidamente tirou isso da cabeça dele, porque ela gastava mais com sabão para limpar suas roupas que vinham imundas do que ele ganhava na carvoaria. Mas já foi um início e um aprendizado. Depois, em Guarulhos, aos 11 anos, sempre estudando, mas junto também desempenhando algum ofício, começou a vender queijo. Trabalhando com seu tio, nesse momento já começou a desenvolver o dom de conversar e interagir com as pessoas. Guardava todo o dinheiro ganho das vendas numa caixa de sapato, e foi dali que conquistou sua primeira bicicleta. Nesse modelo, aprendeu que para conquistar algo precisava se esforçar e não ter medo de trabalhar. As habilidades na venda foram crescendo e aprendeu rapidamente a ser um comunicador. A comunicação naturalmente começou a aflorar. Na sequência, passou a vender livros e títulos de capitalização. Parecia que estava sendo forjado para o que vinha no futuro. Já em Botucatu, agora com 17 anos, sua avó alertou que existia uma vaga para trabalhar na rádio PRF8. Conseguiu seu primeiro emprego como operador de som no Palanque. Ali começava sua trajetória na comunicação. Aprendeu muito com muitas pessoas, em especial o mestre Heitor, Santos Heitor. Com ele aprendeu os macetes da transmissão de rádio. Não demorou muito para juntar seu dom de vendedor e ser descoberto aquele vozeirão que impressionou alguns profissionais da PRF8. Nesse momento, começava a carreira de locutor. Passou para a Rádio Municipalista, e aqui destaco a rivalidade que existia entre as duas rádios nas décadas de 70 e 80. Na Rádio Municipalista, começou como repórter e apresentador do programa de rádio. Questão de tempo para se tornar o grande comandante do programa Marreta. Ser questionador e independente é a sua marca. Jornalista responsável que detesta algum tipo de omissão, sempre tem sua opinião clara e transparente.
sempre leal com seus princípios e com a população. Sempre trabalhando arduamente desde criança, tinha colocado em mente ter a sua própria rádio. Nesse momento, também trabalhava no SBT, tempos de oportunidades para mostrar suas habilidades de vendedor e comunicador, cada vez mais refinadas. Com o tempo, chegou a ser proprietário da PRF8, rádio pela qual começou, e da própria Municipalista, rádio que está até hoje. Sonhou com uma e tinha duas. Com o passar do tempo, como bom vendedor, vendeu a PRF8 e está prestes a inaugurar a sua própria FM na frequência 90,5 MHz. Tudo fruto de muito trabalho, perseverança e obstinação. Um exemplo de superação, Vanderlei, um homem de origem humilde, tem na sua família seu porto seguro. Uma pessoa com Deus no coração, sem medo de trabalhar, com muita honestidade, lealdade e com suas metas claras, um verdadeiro idealista. Vanderlei, que tem algumas referências na sua vida. Seus avós, Sr. Caetano e Dona Anita, que sempre estiveram ao seu lado, exemplos de amor e honestidade. A Dona Rose, sua esposa, amiga e companheira, sempre ao seu lado para todas as situações. E seu amigo e irmão José Maria Leonel, seu mentor espiritual e para os assuntos dos mais variados, confiança e lealdade acima de tudo. Vanderlei, que nunca deixou de trabalhar e valoriza seu hobby na leitura, fez o curso de Direito, depois que já estava estabilizado profissionalmente, mostrando que o estudo sempre tem tempo para acontecer. Os amigos e a família sempre estão por perto. E é nesse momento que eu quero convidar a todos para acompanharmos um vídeo com algumas mensagens de pessoas que fizeram questão de mostrar seu carinho, respeito e admiração pelo Vanderlei. Por favor, equipe da TV Câmara. Oi, Vande, chegou o grande dia, né? Tenho certeza que você, ao lado da Rose e dos meninos, está com o coração batendo mais forte, porque um reconhecimento como esse é para poucos. A Câmara Municipal foi muito feliz. Parabéns ao vereador Lelo Pagani e aos demais vereadores que votaram favoravelmente ao título de cidadão botucatuense para você. Apesar de não ter nascido em Botucatu, você há muito tempo já faz muito pela nossa cidade e pela nossa gente. Eu todos os dias acompanho isso muito de perto, dividindo a bancada na marreta com você, aprendendo com você, né? A sua capacidade de se comunicar, de tratar dos mais diversos problemas, de ajudar a resolver os problemas da população, ajudar, né, quem procura a rádio, é feita de maneira extraordinária, né? Você é um talento nato, né? E a Câmara, reconhecendo isso, acho que faz um gesto de reconhecimento a todos nós, jornalistas, radialistas, comunicadores. É a Câmara, o Poder Legislativo, reconhecendo a importância da comunicação. Então, olha, curta muito esse momento. E a minha gratidão por tudo que você já fez por mim até aqui. Parabéns, esse título você merece. Vanderlei, um grande abraço para você. Parabéns por esse título que você está recebendo de cidadão botucatuense. Parabéns ao Lelo pela indicação à Câmara Municipal de Botucatu. Uma justa homenagem a esse grande cidadão de Botucatu, que é o Vanderlei dos Santos, uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Botucatu, há no mínimo aí 26 anos. Um grande abraço, parabéns, que Deus abençoe a todos. Prazer muito grande ver um amigo de longa data, receber uma homenagem dessa grandeza, mais que merecida. Meu irmão, parabéns. Na vida é assim, as coisas demoram um pouco, mas o reconhecimento vem. E você faz por merecer essa homenagem. A partir de hoje, ganhei mais um irmão de terra, né? Porque irmão de coração já somos. Parabéns, 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 Vanderlei. Você
é uma pessoa das mais importantes para muita gente nessa cidade. Parabéns, Lelo Pagani. Merecida homenagem. Bom, o que eu posso falar do Vanderlei dos Santos? Posso falar que ele é meu amigo, que tenho por ele estima e respeito. Estamos juntos há tanto tempo. No dia a dia eu conheço a sua escala de valores. Né? Ela se caracteriza pela ética, pelos valores espirituais e morais. Quero também cumprimentá-lo e a dona Rose pela sua família. Seus filhos são diferenciados, educados, prestativos. O Vanderlei sabe que o seu maior patrimônio é a sua família. Isso é importante. Devo também, para encerrar, reconhecer nele um empreendedor da solidariedade humana e que deu à nossa emissora a credibilidade que justifica a sua missão municipalista. Parabéns à Câmara Municipal de Botucatu pela homenagem. Ele fez por merecê-la. Obrigado. Parabéns, Vanderlei. Essa homenagem é mais do que merecida. O senhor é um grande exemplo de humanidade, de marido, de filho, de vô, de família. Um grande beijo da sua nora, Stephanie. Parabéns, vovô. Parabéns, Vanderlei, você merece. Te amo. Olá, meu pai. Bom, meus parabéns. Eu acho que esse título de hoje é um reconhecimento de um trabalho de décadas, né? Um trabalho de décadas em prol da cidade, em prol da comunidade. E gostaria de parabenizar, né, e desejar aí muitos e muitos anos ainda de saúde para que o senhor continue trabalhando aí e sendo essa voz ativa dentro da nossa comunidade, dentro da nossa cidade, e dizer que o senhor é o nosso orgulho, né? O orgulho de toda a nossa família. E enfim, até vou me emocionar se eu continuar falando muito aqui, mas acho que é isso. Meus parabéns, e agradeço também toda a Câmara de Vereadores aí, todos os membros, né, que votaram por este título. Agradecer e reconhecer aí o título de cidadão botucatuense para o meu pai. Muito obrigado, viu? E parabéns mais uma vez pelo título. Fala, paizão, beleza? Tudo jóia? Ó, eu não tô acostumado a gravar vídeo, a falar em rádio como o senhor, mas para vir aqui falar do senhor até que é fácil. As pessoas conhecem muito o Vanderlei radialista, o Vanderlei advogado, vendedor, empresário, mas poucas pessoas têm o privilégio e a honra de conhecê-lo, o Vanderlei familiar, o pai, o marido, o cunhado, o tio, o avô. E eu sou uma dessas pessoas privilegiadas. Para mim é uma honra, e uma das maiores bênçãos que eu tive na vida é ter nascido filho do senhor e da mãe, nessa família maravilhosa. Então, tudo que o senhor faz pela família, tudo que o senhor fez e faz pelos seus filhos, pelos netos, por todos da sua volta, é notável e de grande admiração. E todo dia também na empresa, trabalhando junto com o senhor, é um ensinamento diferente a cada dia, de superação, de determinação, de foco, principalmente, né? Então eu me sinto realmente privilegiado de ser seu filho. Então é só agradecer mesmo por tudo que o senhor fez e faz pela nossa família, do grande homem que o senhor é. Agradecer mesmo, e agradecer ao vereador Lelo, né, que propôs essa homenagem, e a todos os demais vereadores que de forma unânime também votaram favoravelmente a essa homenagem, que, diga-se de passagem, é mais do que merecida. Então, paizão, fica com Deus, um grande abraço e parabéns. Te amo. Eu tenho uma lembrança muito viva na minha mente de quando o telefone tocava na sala do meu pai na rádio, e ele atendia dizendo mais ou menos assim: "Ela tá pronta? Tá legal, tô descendo." Durava 10 segundos a ligação, e ele saía ali da rádio e descia até a casa da minha avó, que ficou 15 anos numa cama, vítima de um AVC, para ajudar a dar banho nela na hora do almoço. Eu pude acompanhar essa cena durante muito tempo da minha vida. E essa cena me faz lembrar de uma frase que para mim tem tudo a ver com o meu pai, que diz assim: "Uma vida que não vive para servir, não serve para viver." Por isso, pai, nesse dia tão especial, eu quero agradecê-lo em nome de toda a nossa família por servir e cuidar tão bem de nós, seus familiares e amigos. Um beijo muito especial no seu coração. Nós te amamos.
Oi, meu bem. Você sabe o quanto é difícil para mim estar aqui. Você é uma dessas pessoas que faz a diferença por onde passa. Quero dizer que você é um ótimo marido, um brilhante pai, um excelente avô e um profissional especial. O quanto sua dedicação, seu esforço e amor fizeram a diferença para que pudéssemos chegar onde estamos hoje. Parabéns por esse título merecido e obrigado ao vereador Lelo Pagani e aos demais vereadores de Botucatu por homenagear uma pessoa que tem como objetivo de vida ajudar outras pessoas. Um beijo. Vanderlei, chamou? Deus tem um propósito para todos nós. O amor que você tem pela nossa cidade e a sua disposição, através do seu programa, em ajudar nossa população, especialmente a mais carente e necessitada, igual você fez com o querido Walter, seu irmão especial, que você cuidou com tanto amor, nos comove e nos mostra que esse título de cidadão botucatuense dado a você, nesse momento, é um reconhecimento por toda a sua vida maravilhosa, vivida intensamente e com muito amor ao próximo. Deus o abençoe, Vanderlei, nosso querido Vardelei, mas o nosso querido Vanderlei dos Santos, o mais novo cidadão botucatuense. Parabéns. Chegamos agora ao principal momento da noite. Solicitamos ao senhor Vanderlei dos Santos que se posicione à frente da mesa principal para receber a honraria. Ela será entregue pelo vereador Lelo Pagani e representa uma nova certidão de nascimento em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. Nosso homenageado também recebe um bottom com o brasão de Botucatu, que será entregue pelo presidente da casa, vereador Kula. A senhora Roseli Dalacqua dos Santos, esposa do homenageado, para dividir esse momento com ele. E o vereador Lelo Pagani oferece flores a Roseli. E agora ouviremos as palavras do mais novo cidadão botucatuense, o senhor Vanderlei dos Santos.
Boa noite. Mesmo acostumado com o microfone, essas horas é complicado. A gente não espera, né? Muita surpresa, muita coisa que nos emociona, que foi falado aí. E, assim, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que agradeço de coração a presença de cada um de vocês aqui. E eu me sinto entre amigos, porém emocionado por esta homenagem da família, das pessoas, dos amigos, dos queridos amigos que falaram agora de pouco aí, dando esses depoimentos tão importantes. Veja, gente, eu não quero transformar isso aqui numa coisa formal, num discurso, nada disso. Eu quero uma coisa absolutamente informal, para a gente poder, como eu sou desse jeito, tranquilo, simples, nada sofisticado. E acho que a gente tem, nesse momento, de fazer um retrospecto da nossa vida. Como foi dito, eu nasci em São Paulo, no bairro da Vila Maria, na rua Gastão Madeira, número 8. Tenho boas lembranças dessa fase da minha infância. Meu avô era janista. Tem foto do Jânio Quadros na minha casa, porque a Vila Maria era reduto do Jânio. Então, eu cresci meio que nesse meio político lá, quando ele ia na Vila Maria visitar o reduto dele. Na Vila Maria foi exatamente isso, a minha infância, como vocês ouviram aí. Faltou só dizer o seguinte: por que eu fui para a carvoaria? Porque eu queria comprar um doce que vinha um anelzinho. E eu fui lá e pedi para o meu avô. Meu avô é daqueles italianos brabo. Falei: pai, eu queria esse dinheiro para comprar esse anelzinho esse que vem na caixinha de doce e tal. Ah, moleque, não me enche a paciência. Você quer doce? Vai trabalhar. Tá bom, obrigado. Fiquei ouvindo aquilo e tal. E aí eu vi uns colegas ali do bairro, passavam uns moleques, tudo meio pretinho. Falei: onde vocês vão? Ah, nós vamos ali naquela rua, lá na carvoaria, lá, saímos de lá agora para encher saquinho de carvão. E como é que ganha? Como é que é? Ah, cada saquinho de carvão que você enche, você ganha tanto. Eu falei: pô, dá para me comprar o doce. Cada saquinho de carvão eu vou comprar uma caixinha de doces para mim. Aí você fala lá com o homem, lá para a gente ir lá? Falo, vamos lá. Falei com o homem lá, fui lá começar a encher esse saquinho de carvão. Uma semana, minha avó tirou do emprego, que eu não ganhava para o sabão, para lavar roupa, mas vinha pretinho para casa. Mas comprei o doce que eu queria. Bom, e aí saímos da Vila Maria, por conta desse meu tio, irmão especial, o Walter, que vocês falaram, eu me emocionei. Porque nós precisamos de um lugar mais tranquilo para ele. Na Vila Maria começou a ficar muito agitado, até um dia que teve lá um tiroteio e uma bala pegou no muro da casa. Aí a minha avó falou: não vou ficar mais aqui. Aí nós fomos para Guarulhos, um lugar mais tranquilo e tal. E lá o meu tio arrumou esse local, essa casa, meu avô comprou a casa lá, nós fomos para lá. Era um lugar assim como se você morasse num sítio, né? Um lugar totalmente descampado, um lugar bastante assim. E aí esse meu tio, sempre lutando com a vida dele, com os problemas dele, falou para mim, para o meu avô, para o meu irmão: pô, vamos vender queijo na rua? Então, vamos vender queijo na rua, não tem problema. Aí eu gostei da brincadeira de vender queijo na rua. A gente saía sábado e domingo, trabalhava, estudava, trabalhava, sábado e domingo, nas ruas de Itaquera. Conheci o Itaquera antes de vocês, corintiano. Nas ruas de Itaquera, Parque do Carmo, toda aquela região, São Miguel Paulista. E a gente era muito bem tratado, assim, cuidado, porque eu consegui desenvolver logo cedo. Eu sempre gostei, quando eu tinha 8 anos de idade, eu gostava de ouvir rádio. E ouvia o programa do Silvio Santos, na década de 60. Ele tinha um programa na Rádio Nacional. E ele abria o programa falando todo dia assim: meio-dia, panela no fogo, barriga vazia e tal. E eu ficava, como criança, ouvindo aquilo, querendo entender como é que aquele sujeito estava dentro do rádio. E aquilo foi me chamando a atenção e tal, e eu fui ouvindo, e aquilo serviu como uma referência para mim, de alguma forma, para poder me comunicar com as pessoas e tal. E aí
falava com um, falava com outro. Uma tia nossa aqui de Botucatu ia sempre na minha casa, na Vila Maria, a dona Maria Faraldo, irmã da minha avó, a mãe do José Faraldo, que foi o grande mentor da Faculdade de Medicina. Nós somos parentes, a minha avó era irmã da mãe dele. Então, eu comecei a me comunicar, cantar, brincar, e aquilo foi indo, né? E eu fui para a rua vender queijo. Foi um sucesso, graças a Deus. Vendia queijo assim, sacola na rua e tal. Era muito legal. Às vezes, nem sempre. Tinha gente que batia a porta na cara da gente, mas a gente enfrentava a luta e ia para frente. E então eu percebi que ali eu tinha uma vocação para poder me comunicar, trabalhar, vender alguma coisa e tal. E como foi dito, de fato, ali eu e o meu irmão arrumamos uma caixa de sapato, nós guardávamos o dinheiro que nós ganhávamos, dávamos dinheiro para meus pais, para a minha família, e guardávamos uma parte, comprei a minha primeira bicicleta. E assim, eu fui descobrindo que podia desenvolver isso. Bom, aí, por conta desse meu tio especial, de novo, a minha avó falou, olha, graças à minha tia Maria Faraldo, vamos para Botucatu, lá você vai tratar do seu filho e tal, isso, aquilo, papai, muito mais tranquila a cidade e tal. São Paulo realmente é uma cidade, né? O meu avô falava para mim assim, São Paulo é isso, mas se você vender na esquina banana, você vai ganhar dinheiro. E eu ouvi aquilo, meu avô, porque se for dependesse do meu avô não viria para o interior. Mas acabou vindo por causa do filho dele especial, que a gente ajudava a cuidar. Bom, e aí viemos para o interior. Chegamos aqui, dia 8 de março. Primeiro foi em São Manuel, porque a gente não achava casa aqui em Botucatu, aluguel era caro por causa da Faculdade de Medicina, os estudantes, a gente não tinha condições ainda de pagar um aluguel mais caro, então fomos morar em São Manuel. Moramos de 69 a 70 e chegamos aqui 8 de março de 1970. A primeira casa que eu morei foi ali na Fausto Lira Brandão. Hoje ali é uma casa de móveis rústico, na esquina com a Campos Sales. E depois eu fui ali em frente a Joserve, e moramos 12 anos naquela casa, onde é uma farmacinha, hoje é uma farmácia ali, bem em frente a Joserve, nós moramos naquela casa lá. E ali é a nossa vida. Aí fui estudar, fui fazer ginásio na escola Professor Pedro Torres, aí eu fui depois para o IECA. Em 1973, a minha avó ouviu no rádio o programa O Palanque, né? Precisa de datilógrafo. Fui lá eu. Peguei na rádio, olha, eu vim aqui para ser datilógrafo. Alfredo Pires Machado que me atendeu. Eu falei, porque eu vim para escritório, perguntei. Ele falou, não, é para rádio. Eu falei, mas para trabalhar no escritório da rádio? Não, é para ser técnico de som. Eu falei, mas por que tem que ter datilografia, né? Eu tinha 17 para 18 anos. Ele falou, não, porque precisa ter agilidade nos dedos para poder trabalhar na técnica de som. Eu falei, vamos tentar como é que é. Aí ele falou, tem que vir aqui fazer um estágio e tal, isso, aquilo. Eu estudava no IECA, no primeiro colegial, saía do IECA às 11 horas da noite, ia para a rádio para fazer estágio, para poder ver tocar o disco lá, aprender a tocar o disco, mexer na mesa de som, etc. e tal. Aqueles equipamentos antigos, nessa época, eram os equipamentos mais antigos, enfim. E ali eu comecei minha vida. O Silvio Carlos Daré foi o cara que me ensinou a fazer a técnica, né, na rádio. Eu comecei ali, eu fui aprendendo e tal. Um belo dia, faltou um técnico lá de um programa chamado O Chá do Sucesso, do Luiz Carlos Almanzini. Me chamaram para fazer lá. Eu fui lá e fiz esse programa e tal. E esse rapaz era um rapaz muito bacana, muito legal. Já era um senhor, né? E era um grande comunicador. E aí nós ficamos ali trabalhando um bom tempo e tal. Foi o ano todo. Quando chegou, isso já era 1974, quando chegou no final do ano, nós todos fomos numa chácara lá do Plínio. Eu nem conhecia o Plínio, não sabia quem era. Ele era o prefeito na época. Eu conhecia mais o Elcio, que era meu diretor na época. E, não, vamos lá na chácara, churrasco, final de ano e tal, isso, aquilo. Vamos lá para a chácara, vamos lá. Chegamos lá na chácara, todo mundo já tinha tomado uns goró, né? E aí esse Carlos Ramanzini, apresentador, ficou discutindo com o Plínio, porque naquela época houve uma eleição, Quércia e Carvalho Pinto. E o Quércia ganhou o Senado do Carvalho Pinto. E aí houve um bate-boca entre o Plínio e o Luiz Carlos Ramanzini. Imediatamente o Plínio mandou ele embora, por causa de bate-boca político, o Carlão já estava meio atrapalhado.
Aí eu cheguei no Plínio, que eu não sabia quem era, falei, o senhor mandou ele embora? Mandei, por quê? O senhor pode mandar também que eu vou. Eu vou também. Aí o Elcio chegou para mim e falou, não é nada com você. Não, mas eu vou também. Eu trouxe ele, ele vai comigo embora. E aí saí, fui embora, e Carlos Ramanzini ficou muito chateado com aquela situação e tal, e não voltou mais para a rádio, e eu também não voltei mais para a rádio. Fiquei na minha casa e tal, tudo bem. Comecei, de fato, ajudando o Santos Heitor, subindo em poste, colocar alto-falante, era uma beleza, uma coisa muito agradável. Bom, mas não importa. Aí, acho que uns 20 dias depois, bateu na minha casa, lá no Tanquinho, o Luiz Roberto Macedo. Esse rapaz hoje é locutor do SBT em Sorocaba. E o Luiz Roberto trabalhava na Municipalista. Ele foi lá e falou assim, olha, o pessoal da Municipalista quer falar com você. Porque eu comecei a fazer locução depois na F8, e eu estou pulando essa parte, mas teve um locutor nosso lá, Adalberto Matos, muitos talvez lembram do Adalberto que estão aqui, era aniversário do Adalberto, dia 24 de abril de 74. E eu fui lá e, aquele jeito meu de vendedor de queijo, né? Olha, quero cumprimentar. Todo mundo foi falar alguma coisa e me chamaram para falar. Eu falei, quero cumprimentar meu amigo Adalberto Matos, é um grande sujeito e tal. Aí o Walter Contersorte olhou para mim e falou, você tem jeito para ser locutor, rapaz. Falei, quem, eu? Você. Aí o Adalberto, mas tinha um vozeirão, você precisa treinar a locução. Falei, eu? Não, vocês estão brincando comigo. Não vou treinar a locução, não, você vai sim. Porque eu não sei falar no rádio, eu ficava imaginando, né? Não, eu vou fazer aqui pode deixar, eu escrevo aqui um negócio da máquina de escrever, você vai lá ler. Aí eu fui lá, esta é a Rádio Emissora de Botucatu, 1540, PRF8, você está ouvindo um musical, papá. E eu fui lá, eu sempre fui meio audacioso na minha vida. Eu fui lá, me enfrentei. Quando ligou aquela luz vermelha que ligou o microfone, falou no ar, eu falei, agora. É agora. Aí comecei a falar e tal, isso, aquilo, e aí foi indo e tal. E aí depois eu comecei a fazer um programa de sábado à noite, olha que bacana. Sábado à noite eu trabalhando na rádio, fazendo programa com o mim. Olha que beleza. Aí, não contente, me puseram domingo de manhã na técnica. Aí eu fui lá e pedi um espaço para trabalhar como locutor. Eu falei, tem um espaço para você no domingo à tarde. Então era sábado à noite, domingo de manhã e domingo à tarde. E foi assim que eu comecei. Depois, quando aconteceu isso, que eu saí da rádio, esse Luiz Roberto foi na minha casa e falou, olha, tem o gerente lá que fala com você, o senhor Eval Camargo Portela, lembra, Zé Maria? Ele chegou para mim e falou, senhor, trabalha na rádio? Trabalho. O senhor já trabalhou? O senhor tem experiência? Tem. Ele falou para mim e falou, então está contratado. Eu falei, muito obrigado. Aí conheci meu diretor, José Maria Leonel. Ficamos lá, trabalhando, né, Zé Maria? Começamos a trabalhar e tal, sabe, Rodrigo, um belo dia eu fui pedir aumento de salário para ele. Zé Maria, poxa vida, estou precisando ganhar um pouco mais, tal, sabe como é que é, né? O Zé Maria olhou para mim aquele jeitinho, disse, ô rapazinho, ô cabeludinho, se você quiser ganhar um pouquinho mais na rádio, você vai ter que vender propaganda. Mas como que é isso? Eu ensino você, vem cá, senta aqui. Aí começou a me ensinar a falar algumas coisas, como que era vender a publicidade. E vou eu para a rua, com uma pastinha lá, para vender a publicidade. Lembra disso, Zé Maria? Uma das primeiras empresas que eu entrei a vender publicidade foi uma empresa chamada Óticas Iguatemi. Muitos dos senhores talvez se lembrem, alguns não. Companhia Irano era a razão social dessa empresa. Apareci no contrato da rádio com metade do faturamento da rádio, só daquela empresa que eu tinha vendido a propaganda. O Zé Maria me chamou do canto e falou assim, você vai ter que refazer esse contrato. Eu falei, por que, Zé? Você quebrou a empresa, rapaz. O que você fez com o rapaz aqui? Você pediu muito caro para ele aqui. Mas como, Zé Maria? O rapaz... Não, nós temos que ver isso aqui não está certo. Bom, eu falei, vamos lá falar com o japonês lá, o que ele vai falar para nós, vamos lá. Aí voltamos lá. O japonês olhou para mim e falou, não, pode, tá certo, é isso mesmo que eu fiz, tá certinho, tá? É isso mesmo, João? Então vamos embora, Vanderlei, parabéns. Aí eu comecei a ganhar comissão e comecei a me interessar pela propaganda. E aí começou a minha vida no rádio e na parte comercial, né, Zé?
Zé Maria foi meu gerente comercial. E ali na Rádio Municipalista, para ser sincero para vocês, onde eu tive as maiores oportunidades. Porque você tinha que fazer de tudo. A gente era meio tudeiro, né, como se diz. Você tinha que gravar, você tinha que falar, você tinha que vender. Aí eu fui para reportagem, aí eu fui apresentador de programa, Diga Bom Dia ao Sucesso, das 9 da manhã até 11, depois entrava o Cláudio Santos. E fui também discotecário, redator, você aprendia, passei por vários setores da rádio, até transmitir enterros junto com o Zé Maria, né, Zé Maria? Então fazia de tudo. Então foi um momento realmente muito legal. Um belo dia, o Zé Maria chegou lá, reuniu o pessoal todo, nós tínhamos um gerente, o gerente saiu, foi para a política, que era o Mário Perini. O Zé Maria olhou para mim e falou assim: ô rapazinho, você vai ser o gerente da rádio. Eu falei: você está louco? Eu tinha acho que 21, 22 anos, uma coisa assim. Eu não tinha 23 anos. Como que eu vou ser gerente da rádio? Sou muito, né? Não, você vai ser o gerente da rádio. Eu falei: mas o gerente aqui é o senhor, mas eu estou indo para a diretoria de ensino, eu passei num concurso, você vai ser o gerente da rádio. Lembra disso, Zé Maria? E aí assumi a gerência da rádio, com 20 e poucos anos de idade. E aí foi uma luta, né? Aí foi uma luta concorrer com a F8, que na época aqui era a verdadeira Globo da cidade. E aí a gente foi lutando, foi trabalhando, foi lutando, foi enfrentando as coisas e tal. E chegamos até onde nós poderíamos chegar, dentro das nossas limitações, né? Lá em 1986, 85 e tal, eu fui apresentado a alguém do SBT, e essa pessoa me chamou e tal, vamos lá, para vender publicidade, Botucatu e região. E aí eu comecei a vender publicidade para a televisão. Vou resumir para vocês. Aí um belo dia esse diretor me chamou e falou: olha, nós queremos contratar você. Bom, e aí, como é que é? Não, você tem que vir para cá, porque não sei o quê, porque é aqui em Jaú, né? E a gente vai te dar, você vai trabalhar Jaú, vai trabalhar Barra Bonita, Botucatu, papá, e depois o Silvio Santos ganhou uma concessão em Ribeirão Preto, e talvez eu te leve para Ribeirão Preto. Aí tremeu minhas pernas, porque eu não queria sair de perto da minha família, de perto daquele irmão especial que era meu tio. Eu falei para ele já é falecido: Luiz Henrique, eu preciso conversar com você. Aí nós fomos almoçamos juntos, e eu contei para ele a história da minha família, do meu tio e tal, isso, aquilo. Eu já estava casado na época, então eu não pretendia sair de Botucatu. Então ele falou para mim: então você faz o seguinte, olha, abre uma empresa, abre uma agência, e você vai representar o SBT Botucatu, São Manuel, Avaré, você não precisa sair de Botucatu, você pode continuar lá. Falei: legal, Luiz, que bom. Aí abri a VS Propaganda, que até hoje é a empresa que toca a Rádio Municipalista, a VS Propaganda, que a partir de 1994 a VS Propaganda arrendou a rádio e nós viemos lutando. Hoje a VS Propaganda é proprietária da Rádio Municipalista de Botucatu. Então, meus amigos, essa é uma história muito simples de luta, de trabalho, de muita determinação, de muita vontade, e uma história que talvez possa humildemente servir de exemplo a alguém. Porque se tem uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, em primeiro lugar, ser um pouco audacioso. Se a gente não tiver um pouco de audácia, você não sai do lugar. Se você não tiver um pouco muita coragem, você não sai do lugar. Se você não tiver a determinação de enfrentar riscos, você não sai do lugar. Eu estava contando para o Lelo, para o Cula, para os demais, para a Alessandra aqui, lá na outra sala, como é que foi a situação da compra da F8. A F8
ela, quando me foi oferecida, eu fui visitá-la no prédio que ela estava. Eu fiquei penalizado, porque eu comecei lá, reconheço isso, me deram uma oportunidade, e ela estava, infelizmente, numa situação muito difícil. Luz cortada, 4 meses fora do ar. Isso poderia dar cassação da concessão pública de uma rádio. Se a Anatel pega isso, era um problema. E aí, senhores, eu comecei a conversar para ver se era possível viabilizar a compra da F8. Já estava em negociação com a municipalista. Estou em Camboriú, passando férias, o pessoal da F8 me ligando, e a minha mulher começa a me questionar. Por que você está atendendo o telefone? O que está acontecendo? O que eles querem com você? E eu não falei nada. Quando eu falei para minha mulher, para meus filhos, que eu estava comprando a F8, eu falei, vamos internar você. Nós vamos te internar. Não é possível. E assim, eu não, acho que não há nenhum problema, porque isso é uma realidade, eu não estou mentindo em nada que eu vou falar para os senhores. A rádio devia R$800 mil de imposto federal. 5 milhões, mais ou menos, para o ECAD. E eu tive tanta sorte, conversamos, fizemos um contrato e lá fomos. A moça que trabalha no financeiro para mim, você é louco, você está doido, isso não vai dar certo, e não sei o quê. E, vamos que vamos. Bom, resumo. Dos 800 mil de dívida federal, eu tive, com a graça de Deus, a felicidade de ter um refis, caiu para 300 mil, eu parcelei lá em 180 vezes. Então, eu pagava R$1.800 por mês, então começou a viabilizar a compra da F8. E os 5 milhões do ECAD? Eu falava com o advogado do ECAD e dizia o seguinte para ela, doutora, vocês não vão conseguir receber isso. Não, porque não sei o quê, porque é isso, aquilo, vocês não vão conseguir receber isso. Olha, fala com a sua diretoria, fala para ele fazer uma proposta, mas 5 milhões é uma coisa impensável, vocês vão penhorar torre, ferro, vocês vão penhorar transmissor velho, não tem o que vocês penhorar. Eu quero pagar vocês, mas não isso. Aí apareceram para mim com uma proposta de R$500 mil. Falei, bom, aí se está 500 mil, dá para baixar mais um pouco isso. Né? Parece que falando assim é fácil, né? Aí eu falei para a moça, moça, eu tenho uma perua, um carro, uma SW4 Toyota, que ela vale R$150 mil. Eu vou no banco, vou levantar esse dinheiro e vou pagar a vocês. Como? O senhor está falando de 500 mil para pagar 150 mil? É o que eu quero pagar, o que eu posso pagar. Vocês querem receber, é isso que vocês vão receber. E foi dito e feito. Foi no Bradesco, fiz um empréstimo, coloquei a minha perua lá vinculada, levantei os 150 mil e paguei o ECAD. Bom, a rádio estava 80% saneada dos problemas dela. Então, e aí? Falei, bom, eu não vou ficar com 2 rádios. Todo meu filho, Daniel, falou aí, pai, tem que vender essa rádio. Ofereci a rádio para o João Cury, para o Fernando Cury, para tudo quanto é político que vocês possam imaginar. Ninguém queria comprar rádio. Um dia eu fui falar com o Lorival Panhose. Lorival, você precisa ter uma rádio. Você está louco? Como que eu vou ter rádio? Eu tenho funerária, cara. Como é que eu vou ter rádio? Lorival, você precisa ter uma rádio. Mas por que você está falando isso para mim? Vou te explicar. É aquela conversa de vendedor de queijo lá atrás, né? Lorival, você tem uma concessão pública na sua mão. Amanhã ou depois chega um prefeito aí que não vai com a tua cara, você tem uma rádio, você tem força política, você pode pressionar a Câmara. Desculpe, senhores vereadores, foi só para vender. Aí ele olhou, parou, pensou, quanto você quer na rádio? Eu falei, vendi. E vendi mesmo. E acabei fazendo uma negociação com o Lorival Panhose e a F8, assim como a municipalista, senhores, vai ser FM. A FM, a rádio emissora de Botucatu, 100,9. Então, eu sinto muito orgulho de ter salvado essa rádio. Muito, muito, muito orgulho. Muito, muito, muito.
Falando assim parece fácil, mas não é fácil não, né? Então, meus amigos, essa minha vida de rádio, de comunicação, a gente precisa simplesmente ter muita vontade, muita determinação. A Rádio Municipalista é uma rádio hoje com uma boa posição, com bastante penetração em termos de audiência, em que pese ser uma rádio AM, mas ela continua tendo a sua audiência. E nós também já vamos migrar para a FM, né? Afinal de contas, eu vendi a rádio, aí invisto na outra, e nós vamos, já compramos a torre, já compramos equipamentos todos, né? E nós devemos estar no ar agora em julho, com a Muni FM 90,5. Então, esta é a minha pequena história, a minha pequena passagem por essa vida de rádio, de comunicação, de empresa de outdoor que nós temos, também de painel digital que nós temos, de mídia. Nós somos uma empresa de mídia. E a gente sabe que Botucatu, nesses últimos anos, tem tido realmente a sorte de estar crescendo, de estar desenvolvendo, e nós da Municipalista acompanhamos tudo isso com muita atenção. O trabalho dos senhores vereadores, o trabalho do prefeito Pardini, né? A luta empreendida por ele, pela sua equipe, e muitos eventos que ocorrem na cidade, principalmente na época do João Cury, a gente debatia muito na rádio depois das entrevistas, sabe? Marcelo Sleiman, terminava a entrevista, a gente ia para o café e lá conversava, e eu me lembro que um dia falamos para o João, estava eu e o Néder, João, desapropria o hospital do bairro, estava aquela crise danada, mas como que nós vamos fazer isso, não sei o quê. João, vamos fazer, vamos dar um jeito, vamos fazer isso, né? Aí o João parou, pensou, eu falei, eu vou consultar os procuradores. Aí foi lá, consultou o pessoal da área jurídica, da prefeitura, e de fato isso foi realmente possível. Aí o João veio lá na rádio, olha, eu vou precisar que vocês nos ajudem a divulgar, porque isso, porque aquilo. Aí nós tivemos a ideia, dentro da rádio, de bolar um abraço naquele hospital regional. E foi uma coisa linda, maravilhosa, que aconteceu, acho que foi em 2015, ou 2014, 2015, se eu não estiver enganado. Nós conseguimos colocar lá perto de 2.000 pessoas abraçando o hospital. Isso foi na época do João Cury, foi. Mas graças a esse senhor que está ali, esse hospital está sendo reformado hoje, estão investindo 20 milhões de reais nesse hospital. É a tal história. Se você não tem um pouco de audácia, esse hospital não seria incorporado ao patrimônio da cidade de Botucatu como ele é hoje. Então, Pardini, parabéns a você, parabéns à sua equipe por estar trabalhando para daqui mais uns meses entregar esse belíssimo equipamento na área da saúde. Uma vez eu estava lendo o jornal e vi que o senhor Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo, estava começando a falar sobre hospital de álcool e droga. A vereadora Rose Elo está aqui, nos reunimos com o marido dela, com o doutor Pinho, lá em 2000 e pouco, e começamos um movimento para ter uma clínica de recuperação de álcool e droga na cidade. Começamos a lutar por isso, reunião daqui, reunião de lá, chamava promotor, chamava juiz, chamava médico, reunião. Aí eu descobri, doutor André Espadaro, que na época do senhor, seu pai, lá em 1991, ele era prefeito, ele criou um conselho municipal antidrogas. E aí a gente descobriu que esse conselho estava lá, na verdade, a lei engavetada, e começamos a trabalhar para ter esse conselho, para poder realmente melhorar isso. Bom, aí a coisa veio andando, aí a coisa não deslanchava, não ia. E em 2008, no processo, em plena vigência do processo eleitoral, nós fizemos um debate, acho que foi na OAB, se eu não me engano, e nós colocamos esse assunto em pauta lá, né? E o João Cury se interessou pelo problema, etc. e tal,
E aí eu disse ao João, olha, o governador Geraldo Alckmin parece que está querendo fazer alguma coisa disso pelo interior. O João, mesmo antes de se eleger, correu atrás, conversou, falou e tal, e veio com essa notícia de que poderíamos ter alguma coisa. Passado um tempo, o João foi eleito prefeito de Botucatu e conseguimos ter esse hospital de álcool e drogas na nossa cidade. Então, isto é o quê? É o rádio prestando serviço para a população. Um outro assunto que nós também tivemos a oportunidade de tratar com muito carinho, quando duplicaram a Marechal Rondon, aqui embaixo, nessa ponte que vai para Rubião, tinha ali um defeito na pista, meu prezado Rodrigo Taboada, a OAS que estava fazendo essa duplicação, nos anos 80, 90, e morreram 5 pessoas ali. Chuva. Primeiro foi um rapaz que pegou carona com outro, de Jaú, policial, morreu ali, aquaplanou o carro, bateu na pilastra da ponte e morreu. Era aniversário do meu sobrinho, do Matheus, a gente foi lá e fez a reportagem. Aí um outro episódio, uma mãe perdeu o marido, uma criança de 3 anos e o irmão dela. Só ela sobreviveu no acidente. Eu consegui entrevistar essa mulher chorava, depois do acidente e tal. Fui chamado na promotoria pública de Botucatu, porque aquilo teve uma repercussão muito grande. O Dr. Luiz Paulo Aoki me chamou, falou, o que acontece lá? Qual é o problema? Expliquei para ele, ele intimou o DR na época, e o DR foi lá e arrumou, nunca mais ninguém morreu ali. É o rádio prestando serviço para a população. Nós tivemos um outro embate muito grande, um desafio muito grande, que era exatamente no quilômetro 204 ou 206 da rodovia Castelo Branco. O último acidente que teve ali, quando você virava a mão dupla em cima daquela ponte, e uma vez eu conversando com um deputado, falei, deputado, precisamos fazer isso, deputado. Ele me disse, isso vai ficar muito caro. Eu perguntei para ele, quanto custa uma vida? E ele não soube me responder. E aí, um dia no governo Serra, ligou para a gente lá da Secretaria de Transporte, uma moça, o secretário que ia dar entrevista, o secretário Mauro Arce, secretário de Transporte no governo Serra. Eu disse para a moça, porque eu já tinha feito movimento, abaixo-assinado com a Prefeitura de Itatinga, deputado, vereador, São Manuel, Itatinga, Pardinho, nada. Olha, fala ao secretário que eu vou cobrar ele a seguinte situação, quilômetro 204, 206, que nós precisamos duplicar. Tem fotos minhas aí com o Paulo Maluf entrevistando ele na época da eleição. Se eu ganhar a eleição, eu vou fazer isso. Tá bom. O Mauro Arce deu uma entrevista para a gente, aí ele foi presidente da Sabesp, eu ainda brinquei com ele, o senhor parece que entende água, não sei, estrada, o senhor, olha, estamos com esse problema, assim, assado. Ele falou, eu vou fazer isso, eu conheço o problema. O senhor conhece? Eu conheço, eu moro em Prudente, eu passo lá toda vez, eu vou fazer isso, eu vou arrumar. Eu falei, é mais um que vai prometer. Tinha promessa de um monte de gente. Um belo dia, o Eduardo Candês, que trabalhava no Lajado, me ligou e falou, Vanderlei, você viu que saiu no Diário Oficial? Eu falei, desculpa, eu leio o Estadão, a Folha, o Diário Oficial. Não. Olha, saiu lá que a CETESB aprovou lá para poder fazer a ponte. Eu falei, você está brincando? Verdade. Bom, senhores, rapidamente e resumidamente, acho que foi 2010 ou 2011, a ponte foi inaugurada. E se eu não pergunto para o secretário, e se eu não questiono ele, esse é o papel da imprensa, esse é o papel do rádio, prestar serviços para a população. E já que nós estamos aqui falando sobre isso, eu queria deixar aqui, como já falamos de audácia, como nós já falamos de muitas coisas, eu queria que todos nós aqui pudéssemos enfrentar um outro grande desafio. Nós temos ainda alguns desafios pela frente, prefeito. Temos que trazer de volta a nossa Diretoria Regional de Saúde, não é isso? Nós temos isso o senhor está enfrentando de uma forma extraordinária, que é a reforma do Hospital do Bairro. Mas nós temos que enfrentar uma luta com muita força, com muita determinação política, que é não deixar privatizar a Sabesp. Isso não pode acontecer, meus amigos. Nós temos que trabalhar para isso. Aliás,
Através da Rádio Municipalista, nós fizemos aqui uma audiência pública na Câmara Municipal, que foi um sucesso, né, Silvio? Com a graça de Deus. Então, meus amigos, eu só queria, para encerrar, agradecer, evidentemente, todos vocês pela presença, doutor Talamonte, delegado, capitão Marioto, Polícia Militar, aqui conosco também. Muito obrigado a todos vocês, os queridos amigos que eu vejo aqui, as autoridades, colegas, amigos, queridos. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que nós vamos virar FM, mas a Municipalista ela não vai mudar. Ela vai continuar sendo a rádio do povo. Ela vai continuar sendo uma rádio a serviço da população. Quero fazer um agradecimento todo especial à família Peducci, na pessoa do José, do neto Peducci, da dona Lúcia, da Lucinha, enfim, de toda a família, que sempre foram muito compreensivos conosco, comigo especialmente. Lembrar aqui do meu saudoso e querido Emilinho Peducci, que ficava no meu pé o tempo todo. Vande, precisamos faturar mais, Vande. Vande, olha os números. Tá bom, senhor Emílio, tá bom. Lembrar a todos vocês que eu estou aqui hoje porque o meu porto seguro é a minha família, a minha esposa. São 5 anos e meio de namoro, 41 de casado, são 46 anos e meio que como foi dito aqui, né, Lelo? É uma santa. E que nós estamos convivendo juntos e, graças a Deus, meu bem, nós conseguimos formar uma família maravilhosa, com esses filhos, com esses netos que vocês viram aí, uma família com essas noras que nós temos, maravilhosa. Aqui eu peço uma salva de palmas aí para minha esposa, para minha família. Então, muito ou quase tudo que eu sou, devo a eles. Devo a todos eles. E eles sabem, quando eu peço reunião com eles, eles falam, lá vem bucha. Mas é assim. E por último, eu quero fazer um agradecimento todo especial a Deus. Deus é minha referência, tudo, é tudo. Sem Ele, eu certamente não estaria enfrentando tudo que enfrentei. Meu prezado amigo Cláudio Feitosa, meu sócio no escritório de advocacia, sem ele, nós não poderíamos fazer nada, né, Raquel? Cidinha, Márcia, Marlene, Miguel, meus queridos amigos, Diogo, Márcio, todos vocês. Sem Deus não tem como, gente, não tem como. Agradeço de coração esta honraria, meu prezado Lelo. Agradeço aos senhores vereadores que de forma unânime, né, me outorgaram esse título. E nós vamos, com muita determinação, com muita luta, trabalhar sempre pela supremacia do interesse público, do interesse da população. Certamente em consonância com todos os agentes políticos como são os senhores, né? Os senhores estão aqui porque a população passou uma procuração a vocês para que vocês possam representá-los. Desde já peço as minhas escusas quando algumas críticas devem ser feitas. Mas as críticas, elas são necessárias. Mas, graças a Deus, ultimamente eu tenho mais elogiado do que criticado. Mercê desses ventos favoráveis que têm acontecido no Botucatu, com os últimos administradores que têm feito um belíssimo trabalho na nossa querida Botucatu. Em especial esse moço de uma fibra extraordinária, que é o nosso prefeito Mário Pardini. Aqui eu peço também uma salva de palmas, porque voltando a falar de audácia, quando esse moço chegou na rádio, falou que ia ter uma represa, muita gente ficou torcendo o nariz para ele. E a represa já é quase uma realidade. Minha gente, vamos ser audaciosos por Botucatu. E quero dizer a todos vocês
né? Presidente da Câmara Municipal, meu prezado Kula, e representando os demais colegas e os demais amigos vereadores. Vamos ser audaciosos, vamos trabalhar por grandes causas e grandes coisas da cidade de Botucatu. Estaremos sempre juntos nesta mesma direção. Muito obrigado de coração. Quem vos fala é o novo cidadão botucatuense com muito orgulho. Pode vir. E agora vamos acompanhar as palavras do prefeito Mário Pardini. Eu nunca vou terminar, estou quase chegando no 8º ano de mandato, não vou conseguir ligar, não vou saber ligar o microfone. Bom, eu escrevi algumas coisas aqui, mas lembrei que eu esqueci o óculos, então, fazer... Presta aí, Kula, por favor. Deixa eu ver, cara. Não. Acho que dá para... Pessoal, o Vanderlei terminou a fala dele agradecendo a Deus. Tem outro óculos? Deixa eu ver. Está um pouco cheio de óleo só. De quem que é? Do Vanderlei? É do Vanderlei o óculos? Vai esse aqui mesmo. Está até combinando com o terno. O Queco fala que é o único terno que eu tenho, e se tem razão. É o terno da vacina, é o terno, é tudo. Bom, o Vanderlei terminou falando em Deus, né? E eu quero começar minha fala também agradecendo a Deus pela honra de governar a nossa cidade, né? Pelos desafios que eu enfrentei, mas por toda a capacidade que Ele nos deu, né, para enfrentar esses desafios e por poder ver tantas coisas acontecendo, tantos sonhos sendo realizados. Vanderlei, eu vou ser rápido aqui, viu? Porque a sua história, ela é longa, mas é muito bonita, né? É uma história que inspira. O Cezinha não está indo embora. Cezinha, pode ficar aí, que você me acorda toda segunda e sexta-feira, agora você vai embora. O meu despertador ali, tá, o Cezinha. Mas é uma história que, acima de tudo, é inspiradora, né? É uma história que ensina. E imagino o quanto que a Dona Rose e os filhos, e as noras, e os netinhos, a netinha, que é linda, né? Imagino o quanto vocês se orgulham do Vanderlei, né? Então, parabéns para todos vocês, família maravilhosa. Dona Rose, que também é uma inspiração, né? Uma inspiração para o Vanderlei, e se é uma inspiração para o Vanderlei, é uma inspiração para todos nós, né? Porque quando ele está mal-humorado, sai de baixo. Difícil. Eu falo para o Celso até mudar de rádio. Falo, pelo amor de Deus, muda que o homem hoje está, né? E o humor dele dita um pouquinho a cidade, né? Pauta um pouquinho da cidade. Pode acreditar no que eu estou falando, viu, Vanderlei? Então, continua bem-humorado. Continua apoiando os políticos. Aliás, eu quero saber por que você não quis vender a rádio para mim. Ele falou, procurei alguns políticos, tentei vender a rádio, procurei o João, o Fernando. Falei, vai falar o Pardini, né? Eu vou ter que desmentir. Por que você não tentou vender para mim a rádio? É que eu não... Enquanto a Bruna estiver fazendo faculdade, não dá nem para
trocar o Fusquinha. Mas eu quero ser breve, né? Mas queria falar que eu conheci o Vardelei primeiro de ser um ouvinte da rádio. Confesso que eu escutei mais quando eu vinha de final de semana, Márcia de Hortolândia, que a gente trabalhava, né? Então eu vinha para casa da minha mãe de final de semana, eu ficava na casa da minha mãe e minha mãe escutava a Marreta. E minha mãe escutava o Vardelei. Aí eu comecei a escutar o Vardelei, comecei a ficar mais atento para a questão de rádio. A gente já estava na Sabesp, sabia o quanto a gente tinha de luta lá em Hortolândia, quanto que a gente era criticado no começo. E eu comecei a escutar a rádio quando vinha aqui, né? E ele pautava realmente a cidade de Botucatu. Mas depois conheci, né, presencialmente o Vanderlei, ainda estava fora de Botucatu, mas de final de semana eu vinha, e teve um dos amigos, que eu não recordo, que me convidou para bater uma bolinha lá no ângulo, né? E vocês jogavam, e o Vardelei jogava também. Mas eu acho que eu vou pular o capítulo futebol. Posso? Eu, sinceramente, não tenho muita coisa para falar de futebol com o Vanderlei. Né? Ou do Vanderlei, estou mentindo ou estou... Mas eu acho que você demonstrava, porque o atleta ele demonstra na quadra, no campo, numa piscina, numa pista de atletismo, ele demonstra o que ele é fora, né? E a determinação, a persistência, a capacidade de liderar, de aglutinar, de reduzir algumas tensões, separar algumas brigas, o Vardelei tinha, né? Inclusive uma das brigas que ele separou foi minha. Não sei se você lembra. Não chegou a ser uma briga, uma discussãozinha de quem quer ganhar o jogo, né? Eu sempre fui muito aguerrido no campo de futebol também. Mas de futebol eu vou pular, né? Mas não posso pular algumas coisas. Depois, se tiver um detergentinho, a senhora... Eu conheci mais profundamente... Calma, Dolores, que já está acabando. Calma, não precisa ficar estressado. Eu conheci mais profundamente o Vardelei, de verdade. Pô, não vai faltar óculos aqui hoje. E esse está melhor. Eu conheci mais profundamente o Vanderlei quando eu literalmente fui me aconselhar com ele no enfrentamento da crise hídrica de 2014. Eu, recém-chegado em Botucatu, né, cheguei em setembro de 2011, 6 de setembro de 2011. Saneamento básico, a gente sabe o quanto que é difícil colocar a casa em ordem, porque são obras grandes, de infraestrutura grande, obras que requerem estudos de concepção antes dos projetos, obras que requerem projetos executivos que são longos, né, de tempo alongado para se executar. Quando você vai falar com o prefeito, eu ia falar com o prefeito, falar, prefeito, para resolver o problema de esgoto da cidade do senhor, eu preciso de 18 meses para poder fazer o estudo de concepção, todo o licenciamento ambiental, conseguir a outorga no DAE, a outorga de lançamento, depois entregar o projeto executivo, depois, no mínimo, mais 6 meses para licitar a obra, 24 meses. Os prefeitos não entendiam. Eles imaginavam que que a gente estava enrolando, né, Márcio? O pessoal da Sabesp enrolava, mas é isso, um bom projeto, Rodrigo, de engenharia, requer esse tempo. Você não consegue fazer nenhuma boa obra, especialmente iniciar e concluir a obra, se não tiver a fase do projeto. E quando eu cheguei aqui, eu pouco pude fazer, de setembro de 2011 ao final de 2013, porque eu comecei a ver que alguma coisa estava estranha, Vanderlei, no segundo semestre de 2013, estava estranho, né? Chegou outubro, não choveu, chegou setembro de 2013, não choveu, novembro, dezembro, não choveu, verão de 2014, vai chover, primeiro trimestre chove, não choveu, e daí, acompanhando a vazão do Rio Pardo, caindo a vazão do Rio Pardo, todos os dias, eu falei, a gente não vai passar. A gente começou uma outra estiagem sem terminar a anterior, Lelo. E daí eu vi que a vaca tinha ido para o brejo. E eu não tinha conseguido fazer nada em Botucatu. E tinha falado para o meu diretor e para a presidente da Sabesp, quando me convidaram, aliás, me intimaram, vir para essa região, tinha falado o seguinte, Vanderlei, santo de casa não faz milagre. Né? E Botucatu, a sede da unidade de negócio aqui,
Márcia, se eu estiver falando mentira, pode me corrigir. O Cezinha vai gostar dessa ideia, dessa história. A sede da unidade de Botucatu aqui era tida como cemitério de superintendente. Você lembra disso? Ninguém queria vir para cá. E eu também não queria. Eu estava bem naquela outra região e falei para a minha presidente, estou terminando a faculdade de engenharia, precisava de um tempo para poder assumir Botucatu, é a semana que vem. Então eu vim para cá e quando começou a crise hídrica de 2014, eu falei, poxa, dito e feito, né? Eu infelizmente vou ter muita dificuldade, talvez não consiga ficar na minha cidade, e pior do que isso, sendo de Botucatu, passar pela superintendência e ser um dos... Eu não era o responsável, mas eu pensava assim, eu assumi toda a responsabilidade para mim. Né? Ser o responsável pela cidade por faltar água na minha cidade vai ser muito triste, né? E daí fui me aconselhar com o Vanderlei, de verdade. Não sei se você se recorda, a gente falou na sede da superintendência, uma vez na prefeitura de Botucatu e algumas vezes na municipalista, que eu saía, às vezes não dormia, estava de madrugada correndo, e no outro dia de manhã eu chegava, Vanderlei, puta, não vai dar, vai faltar água, eu não sei o que a gente faz, olha, vamos fazer campanha, vamos falar com a população tem que reduzir o consumo, tem que usar racionalmente a água, e a gente fazia isso, você se recorda? Né? E ele me estimulava, ele foi um grande mentor meu, pelo menos na área de comunicação, de como conduzir a comunicação, como falar para a população e como organizar aquele grande planejamento para a gente reduzir o consumo sem faltar água na cidade de Botucatu, enquanto a gente fazia as obras que eram necessárias, entre elas a reversão no Pinheirinho, né? E a limpeza, a despoluição do Rio Lavapés, a reclassificação do rio, que a gente fez isso num tempo recorde, e fazer a captação do Rio Lavapés também para usar, para tratar a água da cidade de Botucatu. Então, o Vanderlei, muita gente não sabe, talvez vocês que estão na plateia aqui, não saibam dessa participação dele no enfrentamento da crise hídrica, né? Da mentoria que ele nos deu, e a mim pessoalmente, eu sempre fui muito tímido para dar entrevista, para falar, e ele ajudou eu a enfrentar e me deu força para enfrentar aquela crise hídrica, que talvez tenha sido o grande divisor de águas da minha vida, da minha carreira profissional. Então, minha gratidão por isso. Minha gratidão, Vanderlei, óculos do Pedroso. Minha gratidão pela defesa que você fez, talvez por você ter conhecido, né, a situação do Rio Pardo. Muita gente falava, quando a gente tentava viabilizar a represa, falava sem ter posto o pé no Rio Pardo. Muita gente falava sem saber onde era o Rio Pardo, sem conhecer qual que era aquela situação que era dramática, né? E talvez por você conhecer essa situação, você talvez também tenha sido grande defensor da represa do Rio Pardo, né? Mesmo com toda a dificuldade, que foi uma discussão que virou uma discussão política, com toda a dificuldade, você não se furtou da responsabilidade de opinar, né, de manter sua opinião e de ser muito focado, resiliente, persistente nos argumentos que nos levaram a construir essa grande obra, né? Então, minha gratidão também por isso, Vanderlei. Minha gratidão por todos os telefonemas que você me dava, e eram quase que diários, né? Quase que diários, no meio da pandemia. Eu acho que muita gente também não sabe. O Vanderlei era o contraponto, e é um contraponto racional, inteligente, né, Queco? Um contraponto em relação a tudo, e eu quero explicar isso, porque senão tem gente que não vai entender, mas a tudo que a ciência nos indicava e sinalizava para se fazer no enfrentamento da mais grave crise sanitária que o mundo já viveu e a gente viveu aqui em Botucatu. Ele não era contra a ciência. Muito pelo contrário, ele sempre defendeu a vacina e todas as medidas, desde as mais simples até as mais radicais que a gente tomou aqui em Botucatu. Mas o contraponto era para falar, olha, o comércio está sofrendo. Já fechou mais uma loja. A situação, ela, se permanecer desse jeito, vai ser dramática. Eu sei que tem muitos profissionais liberais, autônomos, empresários nessa plateia, inclusive
a minha patroa aqui, a Samanta, né, que é profissional liberal, é autônoma, e que também não podia trabalhar, né? Então, ele era esse contraponto, que respeitava a ciência, que defendia as decisões do comitê médico, as decisões do Dr. André Spadaro, as minhas decisões. Agora que eu vi que a gravata está torta, agora, né? Só que ele fazia esse contraponto em relação ao que o empresário vivia, ao que o empresário sofria. Isso foi muito importante, Vanderlei, para eu tomar algumas decisões que às vezes eram contrárias à orientação que a gente tinha, né, Queco? Daquele comitê que foi formado. E eu tive que gerir algumas crises, e muitos de vocês não sabem, talvez até o Vanderlei não saiba, nesse comitê, porque a gente tinha que ter a capacidade de gerir aquela crise sanitária, muitas vezes sem leitos para internar as pessoas. A gente teve que contratar o hospital da Unimed. Até hoje falam que eu fui louco em fazer isso, mas essa loucura salvou dezenas, talvez centenas de vidas, né? Mas sempre atento ao que, né, o comércio, os empresários, a indústria, os profissionais autônomos, liberais passavam. Então, minha gratidão também por isso. Vai somando gratidão, vai pondo no cofrinho. E são gratidões importantes, são gratidões, porque vocês veem que em episódios bastante delicados da minha vida pessoal e profissional, estava ali a mentoria do Vanderlei. Mesmo quando às vezes eu ficava incomodado. Mesmo quando às vezes eu ficava incomodado. Desligava o telefone, refletia e a gente calibrava a decisão. Sempre gostei muito dessa palavra, calibragem. E a gente calibrava a decisão. Eu estou terminando, gente. Vanderlei, fiel, né, sempre aos seus princípios, o Lelo já falou isso, fiel, né, especialmente à população, né, um cidadão que respeita a população, em especial aquele mais simples, aquele mais pobre, aquele que realmente precisa do serviço público, como talvez único meio, única forma de salvação, né, estender esse braço, e esse braço muitas vezes a gente estende até porque ele cutuca, né, que tem tanta coisa para resolver na cidade, gente, que não é desculpa. A gente precisa de gente estar cutucando, precisa estar cobrando. Então, Vanderlei, minha enorme gratidão por tudo. Se a cidade de Botucatu é o que ela é, né, se a cidade de Botucatu foi referência em situações tão delicadas, né, enfrentamento da crise hídrica, enfrentamento, doutor Talamonte, daquela quadrilha que assaltou a gente, o senhor foi o grande capitão desse enfrentamento, junto com Marcelo Cagliari, Semensati, que não está mais aqui conosco, o capitão Mariotto, tantas pessoas que estiveram conosco lá, né, enfrentando aqueles bandidos, né, se a cidade de Botucatu foi referência na pandemia, né, a gente via a cidade de Botucatu, a gente estava aqui vendo, ligava o jornal, aparecia na BBC de Londres, aparecia no seu... Eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou sonhando? Né? Até me beliscava. Não, e era Botucatu que era referência. Graças a Deus primeiro. Graças a Deus primeiro. Mas graças a uma cidade que soube se reinventar, soube se unir, e graças a personalidades como o Vanderlei. Então, minha enorme gratidão a você, a sua família, ao Lelo, que fez essa indicação, parabéns por essa sensibilidade. Até fico surpreso porque o Vanderlei já não recebeu essa honraria antes, né? Com mais de 20 anos, com essa trajetória belíssima, então você teve essa felicidade junto com a Câmara dos Vereadores, meus amigos, tenho vocês como amigos. Sargento Chávari, o senhor foi, estou terminando, mas o senhor foi a razão de uma das principais vergonhas que eu passei, sem o senhor saber, na minha vida, né, em 2016, vou contar isso rápido para a gente terminar em alto astral, Vanderlei. O sargento, bom, 2015, né, o João me cobrando, precisa ser candidato, eu não queria, falei não umas 300 vezes, Paulinho junto, né, teve uma das reuniões que eu até levei meu olerite, Márcia, falei, aqui, ó, quanto que ganha o prefeito, sem desrespeito nenhum, lógico, quanto que eu ganho, como que eu tenho compromissos assumidos, né?
Bom, quanto mais eu falava não, mais caía no meu colo, né? O Paulinho, nessa última reunião, terminou a reunião e falou, para, deixa esse rapaz, vamos procurar outro. Você lembra disso, Paulinho? Bom, foi a primeira reunião política minha, em 2016. Primeira reunião política, depois que eu contar essa história, eu não vou falar mais nada. Foi no Bar do Chegado. Quem conhece o Bar do Chegado, levanta a mão aqui. Só o Silvinho. Não, a Rose conhece, o Queco, o Carlinho. Bar do Chegado. Márcio, presta atenção. No Bar do Chegado, minha primeira... Quando eu fui introduzido politicamente, me preparei para aquele dia, não dormi, Bar do Chegado lotado, os caras até interditaram a rua ali perto da Unifac, e daí me apresentam. E eu fui numa reunião, que era uma reunião de um candidato a vereador, que era o Sargento Odair. E eu fui nessa reunião, tudo empolgado, os caras me abraçando, vai, Pardinão, tal. Eu peguei o microfone, igual você pegou a primeira vez lá na rádio, né, F8. Peguei o microfone e falei, quero agradecer todos os presentes, quero agradecer aqui o Sargento Chávari e o Sargento Odair do meu lado. Deu um bico na minha canela que tá... E ali eu achei que tinha encerrado minha trajetória política. Então tenho esse carinho pelo senhor também, né, pelo Sargento Odair, né, eu quero, para mim é uma noite de bastante felicidade essa também, por poder estar homenageando uma pessoa que eu amo, que é o Vanderlei dos Santos. Um abraço. Olha os óculos. E com a palavra, o presidente da Câmara, vereador Kula, para o encerramento da solenidade. Eu gostaria também de cumprimentar o ex-vereador Chávari. Fico muito feliz em vê-lo sempre presente, participando aqui com nós. Seja sempre bem-vindo. Bom, cumprimentar também aqui no início da fala o meu querido Curumim, Paulinho, Rodrigo Taborda, Cris, que são secretários eficientes ali no governo, Carlinhos Pessoa, Cláudia, a qual cumprimento todos da imprensa, Capitão Mariotto, Comandante Cagliari. Eu falo que nós somos, e a todos presentes aqui, quero também em especial cumprimentar a Dona Rose, e dizer que nós somos um só. Eu acho que tudo que foi dito aqui é bonito. Eu conheci o Vanderlei como radialista. Não conhecia o lado familiar dele. Hoje eu vi. E parabéns, Vanderlei. Deus te abençoe. Você tem uma família linda. Nunca acreditei ver você chorar, e hoje eu vi. E também saiu um pouquinho de lágrima, que eu me emociono também. Mas eu conheço o Vanderlei em 2000, que eu entrei na política. O Vanderlei, ele era duro com a Câmara Municipal, sofria. Chegava em casa, havia até minha mãe suando, fica amigo do Vanderlei, filho, Fica amigo do Vanderlei, só escutava isso. E eu falava, mãe, não tem jeito, mãe. O homem é fogo, o homem é fogo. E fazia vereador tremer assim, viu? Eu fui um deles. Tentava brigar com ele, não dava não. No outro dia ele me detonava. Mas, como tudo na vida, a gente cresce, amadurece. E eu não fui diferente. Eu cresci, Vanderlei cresceu, admiro hoje, admiro. Já falei várias vezes nessa casa. População aí, acho que aqui tem 11 vereadores, tem 12. Mas o Vanderlei ganha mais, viu?
E o Vanderlei aqui nessa Câmara, ele participa, ele é ativo aqui, todos os assuntos são discutidos. E eu aprendi agora como presidente, quando é alguma coisa polêmica, eu vou conversar com ele. Antes, outro dia nós conversamos ali no Bosque, né, Vanderlei? Sobre o estagiário, a qual, no final, ele entendeu e viu que era um projeto bom. Então, eu cresci e o Vanderlei também não só cresceu, está ajudando a nossa cidade a crescer. Eu não sabia que o Vanderlei era de fora de São Paulo. Sabe por quê? Eu, como presidente, sinto orgulho hoje em estar ao seu lado, os vereadores que votaram favorável, porque você, não sendo botucatuense, o tanto que você já fez e faz pela nossa cidade. Mas sem demagogia, Vanderlei, eu escuto você todo dia e todas as discussões que tem no seu programa envolve as obras da nossa cidade, a Câmara Municipal, o trabalho de secretário, tudo. Ação social que você faz junto com o Alemão é fantástica. Você arrecadar para uma cadeira de roda é rapidinho. Então, a sua audiência, Vanderlei, é pelo seu trabalho. Você hoje, eu posso falar que é muito sério naquilo que você faz e que os outros se espelhem no seu trabalho e conduza como você está fazendo. Porque, por muitas vezes, Vanderlei, nós tentamos fazer um trabalho sério e, às vezes, uma palavra errada da imprensa joga um projeto bom que está saindo da Câmara Municipal por ralo. Por quê? Porque as pessoas elas estão ouvindo a imprensa, ela acredita na imprensa e entende de alguma forma errado, como algumas pessoas aí. Eu posso falar de verdade, tem má índole para trabalhar. Eu sou meio durão, que nem o Pardinho também, às vezes, não falar. Então, Vanderlei, você hoje, eu posso falar que é um exemplo como profissional para a nossa cidade. Estou muito, mas muito orgulhoso de ter sido, no meu mandato, como presidente, esse título para você e dizer que tudo é por Deus. Em 2000 entrei aqui, estou aqui, 2023, como presidente da Câmara, te dando esse título, é Deus. Então, eu me sinto honrado mesmo, e gostaria de uma grande salva de palmas para o Vanderlei. Vamos levantar. Antes de encerrar, eu gostaria aqui de cumprimentar a casa através da Silmara e dizer que o vereador ele vem aqui e dá o nome, vou dar o título de cidadão. A TV Câmara, ela é responsável por uma grande parte do trabalho, a Silmara, a maior parte do trabalho, a nossa secretaria também, que tem que redigir tudo. Então, eu agradeço à Câmara Municipal, na pessoa da Silmara, por todo esse trabalho que é feito, e sem vocês a gente não conseguiria estar fazendo essa homenagem tão bonita ao Vanderlei. Então, agradeço vocês e, nada mais havendo, declaro
a presente sessão solene encerrada. Uma boa noite a todos e convido para uma foto oficial dos vereadores com o nosso homenageado. Obrigado.